Olá, bem-vindos ao podcast Decides Tu, um podcast sobre desenvolvimento pessoal e literacia financeira, onde partilho consigo a experiência e o conhecimento tanto dos nossos convidados como a minha. Eu sou o Eugênio Dadono e este é o podcast Decides Tu. Ruth, Eugênio. olá, Olá. como estás? Tudo bem? Bem-vindo aqui ao meu Obrigada. podcast Decides Tu. Antes de mais, queria agradecer à startup do Barreiro e à sua responsável, Amanda Leitão, Sim. pelo apoio e por nos receber sempre aqui na startup. É sempre importante frisar quem nos ajuda e quem nos apoia, sim, não é? claro que sim. Mas hoje vamos falar sobre ti, sobre a Ruth e sobre os livros que escreveu e também Sim. sobre o último livro que publicou, que é o Sim. único lugar que importa. este. Ruth, como é que tu chegaste a este processo de desenvolvimento pessoal? O que é que te levou a encontrar esse caminho, a escolher esse caminho da escrita, do autoconhecimento? A escrita já está na minha vida, se calhar, aí há uns 10 anos, talvez. Começou por ser não vou dizer que foi uma brincadeira, foi uma necessidade. Foi uma necessidade que surgiu porque... por causa de algumas coisas que eu passei e com as quais eu tinha alguma dificuldade de lidar e de me expressar. A escrita foi um refúgio nessa altura. Foram situações difíceis que geraram emoções bastante difíceis de lidar e eu precisava de lidar com aquilo de alguma forma e na escrita foi onde eu encontrei um refúgio. E a coisa acabou por se tornar pública a certa altura quando eu percebi, porque depois comentava com algumas amigas que diziam que gostavam muito daquilo que eu escrevia. Criei uma página no Facebook, a página As Palavras que Não Cabem em Mim, só depois é que criei no Instagram e escrevia ali, era como se fosse o meu sítio de desabafo, era ali que eu escrevia. Entretanto, aí há coisa de uns 3 anos atrás, a página depois esteve parada durante algum tempo, eu tive algum tempo sem escrever, e a coisa aí de uns 3 anos atrás, revisitei a página novamente e, para o meu espanto, eu tinha milhares de seguidores não entendia muito bem. Até te vou dizer que a minha mulher fez um story Sim. com uma frase com o teu fundo branco e por baixo Ruth Coelho. Ela fez um story com uma musiquinha e assim... Eu conheci isto. Eu conheço isso. Depois conheço o nome desta pessoa. Exato. Depois fui ver, eras tu. Exato. Nessa altura, quando eu dei conta do tamanho, daquilo da importância que tinha aquilo que eu escrevia, sim, eu comecei a investir um pouco mais nisso, voltei a escrever novamente e depois surgiu a ideia de por que não fazer disto um livro? Porque de facto os textos tinham um impacto muito grande nas pessoas que liam. Tiveste uma prova que vale a pena investir nisso. Exatamente. Olha, tivemos um evento de sábado, sim. De desenvolvimento pessoal. Foi a minha primeira vez que eu fui como orador perante tantas pessoas. Okay. Ou seja, já fazia as formações, 30, 40 pessoas, 50 pessoas, nada de mais. Mas ali foi a primeira vez em palco assim grande, não é? Sim. E ou seja, esclareci todas as minhas dúvidas que é isso que eu quero. Exatamente. Que gosto. Porquê? Porque a plateia, a audiência, recebeu-me tão bem e a seguir acarinhou-me tão bem, identificou-se tão bem com o tema que eu trouxe, que é finanças pessoais, não é? Sim. Que eu disse a mim próprio, vale a pena exatamente. É porque, se calhar, de alguma forma, nós precisamos dessa validação do exterior. Parece que a gente nunca acredita verdadeiramente naquilo que fazemos, até que alguém de fora nos diga: olha, boa, estiveste bem, o que tu fazes é bom, tem valor, tens mérito por causa disso. E, de facto, nessa altura foi se calhar um ponto de viragem. Embora eu tivesse pensado nisso dessa forma, ok, vou fazer disto um livro, eu primeiro pensei, lá está a nossa mente e as nossas crenças limitantes e as coisas que nos sabotam e que nos bloqueiam, que existem só na nossa cabeça. Pensei, vou fazer um e-book, vou fazer uma coisa assim simples e depois, quem sabe, pode ser que as pessoas comprem, pode ser que as pessoas gostem, que leiam. E há um dia que eu pensei, e por que não enviar isto a uma editora? E o feedback foi muito positivo. Foi uma situação completamente impensável para mim. Eu jamais
pensei ter, por parte de uma editora, não é uma das editoras maiores ainda, é de lá chegar, mas na altura eu senti que foi um passo em frente para aquilo que poderia ser a minha carreira de escritora e hoje, quando eu olho para trás, eu penso que sim, eu fiquei mesmo muito admirada com aquela resposta, foi muito bom. Se calhar nunca pensou que podia chegar aqui, não é? Não, nem pensar. Ainda ontem lá no clube eu falava nisso, no clube de coaching e de comunicação com o Jorge. Se eu tivesse tido a oportunidade há 6 ou 7 anos atrás de olhar para agora, para aquilo que eu estou a fazer agora... Não, aquela não sou eu. Não, aquela não sou eu. Aquilo é um filme. Exatamente. Aquilo é um sonho, não é? Exatamente. Ok. Qual é a principal mensagem que tu queres que os leitores levem da mensagem que passas através dos livros? Bom, os meus 2 primeiros livros, que é Do Fundo da Alma para Trazer as Palavras que Não Cabem em Mim, e o segundo, que é Ouve-te, Ama-te e Reconquista-te, são 2 livros que têm uma característica muito, muito firme no que toca ao desenvolvimento pessoal. Porquê? Porque são uma compilação de textos que eu escrevi para me ajudar a identificar e a perceber que tipo de emoções é que eu estava a sentir e como é que eu podia lidar com isso. Mas de alguma forma, e por causa do feedback que eu tenho em relação a eles, todas as pessoas que leem se identificam com aquilo que está ali escrito. Porquê? Porque eu não falo da situação pela qual eu passei, eu falo da emoção que eu senti e da forma como eu lidei com ela, como eu tentei ultrapassar ou não, porque às vezes é muito difícil lidar com determinadas coisas que surgem e a maioria das pessoas identifica-se com aquilo que eu escrevo. A mensagem, eu acho que passa muito por ajudar as pessoas a olhar para dentro e a tentar encontrar as sombras, os demónios e as coisas que nos impedem de andar para a frente, mas perceber que isso faz parte. Isso está em nós e existe em nós para nos ajudar a sair e a ver a luz. Claro. E encontrar uma saída no meio da dificuldade que às vezes a gente encontra. Há uma coisa que eu sinto e acho que é notável na sociedade hoje em dia, que assuntos como inteligência emocional, tudo toca em emoções, ou mesmo os assuntos privados, como o dinheiro, emoções, Sim. é muito fechado. Sim. Há um grande tabu em relação a isso. As pessoas não querem falar sobre isso sempre. Não. Ou seja, depois tens um livro que fala de emoções e as pessoas, tal como tu, encontram ali o refúgio. Sim. Encontram ali algo onde se escondem e leem aquilo que tu escreves e ficam ali a matutar. Mas depois, na minha opinião, acho que falta ali um upgrade. Sim. Falta fazer aquele passo. Só que o passo tem que ser em ação. Tem que ser em físico, entendes? Sabes porquê que isso não acontece? Porque quando a gente olha para dentro e identifica as coisas que nos doem, isso é difícil lidar com isso. Muito. E para tu saíres de um determinado estado para outro, é preciso estares confortável com o desconforto. Pois. E a lidar com a dor. E nem sempre isso é fácil. E eu acredito que a maioria das pessoas não consegue. Mas isso é praticando. Exato. Fazendo. Exato. Mas para isso, lá está, era aquilo que tu dizias, é preciso dar o passo. Primeiro é preciso assumir, ter a consciência de eu estou a sofrer, isto magoou-me, e seja o que for, estamos a falar de situações que podem ser tão abrangentes como ser despedida de um trabalho, como terminar uma relação, perder uma pessoa querida porque ela ou mudou-se, ou morreu, ou seja qual for a razão, mas as situações que nos acordam as dores e os demónios que a gente tem cá dentro, podem ser... Para ti podem ser poucas, podem ser pequenas, para mim podem ser coisas gigantes. O valor daquilo que acontece existe só apenas dentro de cada um de nós. É verdade. E eu, por acaso, ia dizer uma coisa e fugiu-me da cabeça. Eu faço isso muito na minha vida, que é, tal e qual como o falar em palco, eu faço corrida, não é? Sim. De longas distâncias. E estava a falar com um colega meu, ele já fez marcas superiores a 100 km, né? Quer fazer 200, e eu quero alcançar os 100 km também um dia. Sim. Fiz o máximo 60 km,
Eu estava a falar com ele, vamos para o ano, e ele disse que vai se inscrever numa corrida extreme, mais forte, em termos de altitude, de acumulados. E eu pensei, eu tenho que me inscrever em algo assim, porque eu ainda nunca fui derrotado. É verdade. Eu não fui derrotado ainda. Eu não sei o sabor da derrota. E isso é muito importante também descobrirmos. Como é que tu lidas com isso? Como é isso? que eu vou lidar com a derrota? Em ir para uma corrida e dizer assim, bem, já corri 60 km, mas nunca corri em essas altitudes. Exatamente. Ou seja, é um desafio muito maior. É muito maior o desafio. Ou seja, sentir ali que não consigo e depois procurar. O desafio é procurar as soluções para conseguir na próxima. Exatamente. E aqui passa-me com as emoções. É verdade. E vou fazer uma palestra em palco perante 100 pessoas, não é? É desafiante. É um desafio muito grande. E agora? Sabe como é que eu faço? Está tudo a olhar para mim. Sabe como é que eu faço? Como? Se lixo. Pois. Se falhar, vou aprender com isso. Até porque, sabes uma coisa interessante que eu tenho percebido ao longo dos últimos anos? Nós temos muito medo do julgamento dos outros. Temos muito medo de ser criticados, de ser julgados de forma negativa ou depreciativa, mas o que é interessante é que todas essas pessoas que nos julgam de alguma forma, elas não têm a coragem de olhar para elas. E muitas vezes, na maioria das vezes, elas nem delas próprias gostam. É verdade. Então, como é que nós estamos à espera da validação e de um julgamento positivo por parte destas pessoas, quando elas têm tanta coisa para resolver dentro delas? Nós estamos a fazer o nosso caminho, e elas estão no caminho delas, e está tudo certo, mas, caramba, vamos em frente. Porquê ter medo? E há uma frase que eu levo sempre na minha mente, que é: a sorte prevalece e ajuda os preparados. Exatamente. Ou seja, se eu estou preparado, não é o problema. Exatamente. Mais nada. Entendes? É mesmo assim. É fazer o passo e ir em frente. Sim. Eu costumo dizer que a gente vai com medo, o medo chega, não é? E a gente dá a mãozinha ao medo e vai. Porque é normal, o medo é uma coisa natural. Aliás, é o nosso maior instinto de sobrevivência, é aquilo que nos impede de correr perigos, de ser feridos e de ter acidentes. Portanto, o medo é uma coisa natural. A forma como a gente lida com ele é que depois faz a diferença. É que nos limita. Exatamente. Eu ontem, por exemplo, estava a correr na praia e é o meu yoga. Sim. É onde está. A minha mãe diz: faz yoga com a minha mãe. E não, filho. Não. Isso nem é para mim. O meu yoga é ir correr. Exatamente. É onde eu estou sozinho, na minha mente, ninguém me chateia. Estou devagar ali, bem lá no fundo. E tive uma ideia. Eu estava a pensar sobre o que é o sucesso. Sim. E até parei e fiz um pequeno vídeo de 2 minutos, que é o sucesso. Sim. É uma coisa, é como o diamante, é uma coisa tão pequenina que para alcançarmos precisamos de muito esforço, muita dedicação, muito de tudo. Muitas falhas. Ou seja, se calhar demoramos 10, 20 anos a alcançar o sucesso, que é uma coisa pequeníssima, mas depois o sucesso pode ser destornado numa hora. É verdade. Entendes? Sim. Ou seja, é como um diamante. Aí eu parei e vou fazer um vídeo e vou pôr para os meus seguidores, para quem me segue, para os meus amigos, para verem. E há pessoas que têm medo disso. Pois há. Têm medo, porque depois alguém olha e diz assim: o que é que ele pensa que é? Pois. Olha, agora tem mania que é um orador motivacional, que é um influencer. Olha, não, tenho mesmo uma mania. E agora? Pois é, porque eu estudo para isso. Exatamente. Eu leio todos os dias. Eu preparo-me para isso. Entende? Mas repara, essas pessoas isso que dizem... a mim. Sim, e essas pessoas que dizem esse tipo de coisas, o que é que será que elas fazem? Ok, elas criticam a tua exposição e a forma como tu decides aparecer e dar a cara. Ok, mas e o que é que essas pessoas fazem? Será que fazem alguma coisa? Será que fazem alguma coisa de relevante? Por elas? Eu já nem digo pelos outros, mas por elas próprias. Eu penso nisto muitas vezes e acredito que esta tem sido a máxima nos últimos tempos por causa disto mesmo, por causa do aparecer, por causa de expor o meu trabalho, mostrar os meus livros, os meus textos. Caramba, eu estou a fazer alguma coisa? É verdade. E vou dar um exemplo da Margarida. Chegaste a conhecer a Margarida Lira, no Clube de Coaching? Eu acho que ela não estava lá. Eu fiz um podcast com ela sobre o Quinto Império. Muito giro. Ela não tem nada a ver com história. Sempre tinha uma pessoa apaixonada por história de Portugal e pelo Quinto Império, a parte espiritual da lusofonia, né? E eu achei genial. Tenho que fazer um podcast com isso porque é lindo. E eu estava a partilhar highlights, ou seja, pequenos vídeos sobre o podcast.
como faço sempre, e ele nunca partilhava. Eu disse, porquê que será? E ele confrontou-me no evento de desenvolvimento pessoal. Sim. Eugênio, agora ganhei coragem, porque eu estava com medo do que os outros achassem. Exatamente. E eu pensei para mim, pronto, o podcast não tem muitos seguidores no YouTube, né? Tem o que tem. Mas eu pensei para mim, Margarida, o teu episódio é o que tem mais visualizações. Exatamente. Dos outros todos. Dos outros. E as outras pessoas são, tenho Presidente da Câmara, tenho pessoas especializadas, tenho várias pessoas, mas o teu é o mais visto de todos. Engraçado. E tu tiveste e ela duvida de tanto dela própria. Mas ela partilhou, disse que agora ao assistir aqui o evento, ganhei coragem e partilhei com as minhas redes. Que boa, ainda bem. Que bom. Se calhar era disso que ela precisava desse passo para desbloquear algumas coisas que ela tinha, como, lá está, as crenças limitantes que a gente vai desenvolvendo. Claro. É mesmo assim. Quais são as principais aprendizagens que gostarias que os leitores tirassem da leitura do livro Ouve-te, Ama-te e Reconquista-te? Bom, esse é o meu segundo livro e ele tem a particularidade de ter, ele tem os textos, exatamente como o primeiro, mas ele tem também uma componente de um desenvolvimento pessoal um bocadinho diferente do primeiro. O primeiro são só textos, no segundo ele vem com exercícios. Exercícios de quê? De PNL, exercícios de coaching e exercícios de escrita terapêutica. Okay. O que é que isto vai fazer? Se a pessoa tiver, porque era aquilo que a gente falava quando tu fizeste logo a primeira pergunta, muitas vezes a pessoa, ela tem medo de lidar com as emoções dela, não é? Tem medo de expor as emoções dela para fora, mas ela sozinha com um livro, talvez esse medo não exista tanto. Claro. E se a pessoa tiver a coragem de olhar para dentro e fazer os exercícios que vêm no livro, em conjunto com os textos que lá estão, a pessoa primeiro identifica-se com aquilo que eu escrevo porque percebe, eu já passei por isto, eu já senti isto, eu já vivi isto na pele, e então, se ela der o passo seguinte, que é fazer os exercícios, ela vai conseguir sair um bocadinho daquela bolha e perceber que, é possível encontrar ajuda de alguma forma e se calhar ou através da escrita terapêutica, ou através do coaching, seja o que for que a pessoa decida fazer, ou até através de psicoterapia, psicologia, sei lá, um reiki, qualquer outra coisa, mas é possível que a pessoa consiga sair do sítio onde está. Eu acho que essa é a mensagem principal. É que a pessoa tenha a coragem de olhar para ela, olhar para dentro e deitar cá para fora. Eu, por acaso, desde que eu comecei o meu desenvolvimento pessoal há 5 anos, e como todas as pessoas, eu tinha estes meus problemas, claro, emocionais e gerir as emoções, que acho que foi a parte mais onde eu precisei mais ajuda. Acho que é um ponto eu disse, não, preciso de ajuda. Exatamente. Acho que é o passo mais importante, é a gente admitir precisamos de ajuda, seja qual for o profissional. Sim, não importa. Sim. E dar o passo. Eu fui a uma consulta com um psicólogo, ajudou-me, mas não foi o ponto de viragem. O ponto de viragem que eu encontrei, posso dizer que encontrei sozinho dentro de mim. Ou seja, eu encontrei sozinho as ferramentas. É difícil. É muito difícil fazer sozinho. Ou seja, eu não aconselho a ninguém fazê-lo sozinho, porque pode dar para todos. Sim. Ajudou-me, o profissional ajudou-me, claro, mas depois o que é que eu fiz? Encontrei ajuda através de livros. Depois fiz um curso de inteligência emocional, ajudou-me bastante, porque depois interessou-me mais, deixa-me descobrir mais. Eu fui procurar mais conteúdo, mais livros, sempre livros, sempre livros, entendes? Ou seguir os profissionais da área nas redes sociais, nem uma pessoa qualquer, tem que ser os profissionais da área, saber quem é que estamos a seguir, certo? E foi assim, ou seja, fui eu próprio que encontrei as ferramentas. Fui lá ao psicólogo, vi que ele é profissional, mas dei o primeiro passo. Mas pensei assim, eu tenho que encontrar uma ferramenta que se ligue mais a mim. Sim, e que eu acho que há outras ferramentas que se podem usar numa situação dessas. E que te façam, de facto, trazer cá para fora, mas que te forcem a trazer cá para fora.
Porque às vezes, é a sensação que eu às vezes tenho. Eu nunca fiz uma consulta de psicologia, a minha filha fez, mas eu por acaso nunca fiz. Fiz outras coisas, terapias mais voltadas para a espiritualidade, porque eu acho que esse é o caminho, porque Claro. nós somos... Isto é aquilo em que eu acredito, é aquilo que eu acho, é que nós somos seres espirituais a ter uma experiência terrena. E essa experiência existe para quê? Para nos fazer evoluir, para nos fazer crescer, para nos dar consciência acerca de uma série de coisas que a gente tem e é. E de acordo com isso, todas as terapias que eu fiz foram sempre voltadas para essa área. E eu acho que é muito importante dar esse primeiro passo, como tu deste, e depois complementar com outros. Claro. Mas eu depois segui, fiz a certificação em coaching, certifiquei-me em formador, fiz muitas formações. Ou seja, eu encontrei a solução para mim. Exatamente. Pode ser que haja mais ferramentas que eu vá descobrir mais para a frente. Né? Claro. Ou seja, não devemos parar. É verdade. A aprendizagem deve ser contínua. Né? Exatamente. E eu encontrei a solução para mim, que é, eu tenho que continuar a ler, a estudar, a ajudar com aquilo que eu pratico para mim, a ajudar os outros. Exatamente. E a aprender com os outros também. Na próxima semana vou dar uma formação gratuita num bairro social a famílias carenciadas sobre poupança e literacia financeira. É a minha missão, que é continuar a estudar, continuar a ler, entendes? E continuar a tentar encontrar ferramentas, as ferramentas certas para mim. Sim. Porque aquelas que temos nunca... Como que é tudo? São as certas, mas há sempre melhores. Sabes o que é que eu acho? Eu acho que elas são as certas para aquele momento. É isso mesmo. No momento em que tu sobes o nível, tens que continuar à procura de coisas que te satisfaçam para aquele nível seguinte. E depois para o outro, e depois para o outro. Porque no momento em que nós estamos, aquilo que nós buscamos agora é perfeito. Senão depois estagnamos. E exatamente. Tu sobes de nível... A tua consciência sobe de nível, a tua interpretação das coisas, a tua percepção do mundo e das outras pessoas e de ti próprio muda, portanto tu precisas de subir o nível nesse sentido também. Porque depois, imagina, eu era uma pessoa muito mais explosiva, mais impulsiva, mais agressiva, em termos de comunicação. Sim. E eu quando mudei de trabalho, os meus colegas que não viram uns aninhos, quando voltavam a ver-me, disseram, quem é esse Eugênio? Exatamente. Isso é bom ver. Sim. Cheguei à conclusão que está a resultar. Exato. Eu que por acaso costumo dizer isso. Se me viste há 2 anos atrás, eu preciso me apresentar outra vez, porque eu não sou a mesma pessoa. E estás a falar sobre espiritualidade. Sim. Já o próprio Platão fala em filosofia sobre isso. Nós tratamos mal o nosso corpo. É verdade. E tratamos mal a alma, tratamos bem o corpo. Sim. Ou seja, esquecemos da alma. É verdade. Passamos a vida inteira a acariciá-lo, a maquilhá-lo, a vesti-lo bem, não é? Mas esquecemos de tratar do nosso interior, da nossa espiritualidade. E quando morremos, o corpo vira petróleo, vira ali para os vermes, e sobra uma energia. Exatamente. Que fica aí a algures que ninguém sabe aonde. Exatamente. E essa aqui vai, pronto, o Platão defende isso, vai da reminiscência, vai reencarnar no outro corpo, entende? Ou seja, essa energia continua volta, que nós não valorizamos. Pois é. Entende? Por isso, aí está a espiritualidade. É mesmo. Ruth, qual é a importância do autoconhecimento para o desenvolvimento pessoal? Bom, eu acho que se nós queremos alcançar alguma coisa, seja ela qual for, pode ser uma mudança de carreira, pode ser uma promoção dentro da carreira, pode ser mudar de cidade, pode ser começar uma relação nova, seja o que for. É preciso, e eu acho que isto é fundamental, nós conhecermos a nós próprios primeiro. É muito fácil a gente passar pela vida em piloto automático. É muito fácil. E sermos levados pela maré a fazer só aquilo que a vida nos traz. Ok, é isto que eu vou fazer agora, está certo. Agora é para ir para ali, está bem. Quando nós nos conhecemos verdadeiramente, quando nós conhecemos os nossos medos, as nossas fragilidades, as nossas competências, quando nós conseguimos olhar para nós de forma humilde, mas com a percepção correta e conseguimos ver, eu sou capaz de fazer isto, eu não sou capaz de fazer isto, vou aprender. Isso é muito importante para dar o passo seguinte, para um desenvolvimento pessoal mais genuíno, acho eu. Faz com que tu tenhas realmente noção de que, ok, por exemplo,
Eu sempre tive dificuldade em falar em público. Sempre. E o facto de integrar agora o clube com o Jorge, eu sei que me vai dar uma ferramenta fantástica para aquilo que vier a seguir. E aquilo que vem a seguir, eu já estou a trabalhar nisso, poderá ser talvez um emprego novo, poderá ser uma mudança de cidade, quem sabe. Mas este trabalhar desta competência da qual eu tinha uma dificuldade vai-me ajudar bastante nessa parte também. Sem dúvida, e mesmo que nunca fales em palco, traz outras competências. Sim. Entendes? Sim, Nunca sim, se tivermos que falar perante um público, ali uma roda de amigos, em termos profissionais, nunca nos sentiremos constrangidos. Isso mesmo. Sim. O que eu te queria dizer? Em relação ao autoconhecimento, eu aconselho sempre isso às pessoas. Senta-te à frente do espelho e olha para ti. Sim. Mas não olhes para ti, seja bonito ou feio, olha para ti, o teu interior. Exatamente. Porquê é que as pessoas evitam-nos? Porquê é que todas as manhãs quando acordas os filhos estão todos carrancudos e todos chateados? É verdade. Porquê é que tu que chegas do trabalho e estás sempre triste e nunca sorris? É verdade. Entendes? Sim. Porquê é que tu não tens dinheiro? Porquê é que tens falta de, não sei, de te sentires bem, de sorrires, de sentires alegria? Porquê? Responde essas perguntas. E eu faço esse exercício lá em casa. Eu digo tanto a mim às vezes, que também falho, não é? Não sou inovador. Claro. E a minha mulher, começamos amanhã sem refilar. É difícil ter miúdos pequenos, sem dúvida. Sim. É um desafio. Um desafio gigante, né? Mas vamos tentar evitar não refilar, não reclamar. Os miúdos sujam tudo de manhã, aquilo às 7 da manhã já parece uma rave lá em casa, né? Mas isso é um exercício para nós nos habituarmos a sorrir pela manhã, para estarmos sempre alegres, bem dispostos, para continuarmos assim o dia, entendes? Sabes que eu acho que há uma coisa que é intrínseca à nossa sociedade, que é as pessoas habituaram-se e privilegiam as coisas negativas. E a gente liga à televisão, eu por exemplo, não vejo televisão. Acho que o jornal de notícias não quer dizer que a gente não tenha que ter contacto com essa informação, não é isso, mas só se fala nas coisas negativas e em determinados canais então aquilo dão tanto ênfase à coisa negativa que aconteceu. Será que não há coisas boas a acontecer? E a nossa sociedade está muito habituada a isso, a falar do negativo, a evidenciar aquilo que corre mal, a ver aquilo que o outro fez de mal, a sentir-se mal com ela própria. Eu vou-te dar um exemplo. No outro dia eu cheguei ao trabalho e estavam dois colegas meus, eu estava a tirar o meu café e estavam dois colegas meus a conversar acerca de que chatice, o trânsito e o trabalho e acordar cedo e isto é uma porcaria e esta loja não sei o quê e eu perguntei aos dois, então e quando é que vocês mudam de trabalho? E eles ficaram assim, não, mas eu não tenciono mudar. Um deles dizia assim, eu para mudar daqui tinha que ir para Lisboa. Para ir para Lisboa, porque é o único sítio onde me pagam mais do que aquilo que me pagam aqui. Aqui nos arredores não me pagam o mesmo que me pagam aqui. Então tu gostas do que recebes? Sim, ok. Então, e gostas da comodidade de trabalhar ao lado de casa? Sim. Então qual é o problema? Não mudas para Lisboa porquê? Porque é mais longe e o trânsito e depois tenho que acordar mais cedo e depois chego a casa mais tarde. Então tu gostas daquilo que tens. Estás a reclamar do quê? Porquê a necessidade de reclamar? Porquê que a pessoa tem que reclamar? Porquê que a gente não adota? Já está incutido no subconsciente. É verdade. E as pessoas fazem isto de uma forma tão natural. É um estilo de vida. E quando tu questionas, muitas vezes eles não sabem o que vão te responder. Quando tu perguntas, ok, não gostas, muda. Porquê que não mudas? Porquê que não procuras outra coisa? E geralmente a resposta vem sempre de não tenho tempo, não me vão dar as mesmas condições, não sei como fazer. Pois é. Então é uma série de desculpas que a pessoa arranja para não sair daquela bolha e para continuar naquele registro. Exato. Eu vou aqui citar aqui uma estatística de uma faculdade da Universidade do Canadá. Se me enganar nos números, se alguém lá em casa ouvir os números, não liguem. Ponha nos comentários. Mas o ser humano tem cerca de 60 mil pensamentos por dia. Acho que é esse o número, não me lembro ao certo. E dos quais, cientificamente, lá fizeram a estatística deles, 95% desses pensamentos são negativos. Exatamente. Porquê? Sim, é verdade. Entendes? Porquê? Porquê que não podemos
habituar o nosso subconsciente a estar mais... Mas depois tu sabes... Olha, desculpa. Diz. Eu ontem estava a trabalhar e estava a ouvir um podcast. Sim. Como sempre. Sim. O audiobook ou um podcast. Sim, sempre. sim. Eu não ouço... E uma colega à minha frente, anteontem, estava a ouvir a novela, Cacau. Ok. E ontem estava a ver notícias. Sim. E eu pensei assim, estás a ouvir notícias? Meti o telefone com vídeo, com o canal, e ouvir notícias. Mas, e um podcast? E um livro? Qualquer coisa que qualquer coisa que te faz sentido para ti. Exatamente. Pura notícias. Sim. Estamos constantemente, porque sabemos cada vez mais o que é que vende. Vende as notícias tristes. Yeah. Guerras, mortes, acidentes. Porquê que temos que consumir esses? Porque depois incutimos ao nosso subconsciente e habituámos-nos, nem damos conta. Eu vi uma palestra de uma professora, ela é brasileira, não me recordo o nome, mas eu achei aquilo e fez tanto sentido para mim, em que ela explica que, claro, isto de uma forma muito mais científica do que aquilo que eu vou conseguir reproduzir agora, mas ela explica que aquilo que nós consumimos faz com que nós, no nosso corpo, desenvolvamos algumas hormonas e geralmente são hormonas que têm a ver com emoções negativas. Mas, de alguma forma, quanto mais tempo a gente consome aquilo, mais essas hormonas se desenvolvem. E é muito mais difícil passar de um estado de tristeza ou de frustração para um estado de alegria. Muito mais, o esforço é muito maior. Porquê? Porque o nosso corpo já está de tal forma habituado a produzir aquele tipo de hormona que já não quer sair dali. Pois. Aquilo é que é o confortável. Quando tu passas para um estado diferente, de alegria, de exaltação, de felicidade, seja do que for, o teu corpo diz assim, amiga, isso não é a tua cena, volta lá para trás. Pois é. Mas é engraçado. E a quantidade de informação negativa que nós temos a chegar através das notícias, dos jornais, é surpreendente. E a pessoa fica de tal forma fixada naquilo que, mesmo que queira, é muito difícil dar o passo para sair daquele registro. É muito difícil. Mas é uma coisa que é intrínseca à nossa sociedade. As pessoas não conseguem... Eu acho que a maioria simplesmente não consegue ou não quer sair desse tipo de registro. Já alguém perguntou-me, então como é que eu faço isso? E eu disse, então é simples. É fácil. Descobre algo que tu gostas de fazer. Sim. Imagina, fazer vídeos para o TikTok, por exemplo. Sim, qualquer coisa. Qualquer coisa simples, que não precisa de grande ciência nem grandes estudos. Fazer vídeos no TikTok. Faz isso um projeto. Exato. Pessoal, e pensa nisso. Sim. Mas tens que ir investigar, ler, e ver como os outros profissionais fazem. E é nessa fase que as pessoas dizem, isso dá tanto trabalho. Tu vais-te manter a tua mente ocupada em algo que tu gostas, algo que se calhar vai-te acrescentar algo benéfico para ti, valor para ti. E como vais ter a mente ocupada, não vais ter tempo para pensar em coisas negativas. Eu, por exemplo, deixei de fumar assim. Exato. Usei várias estratégias. Sim. Corria todos os dias. Pronto. Sim. Mas usei essa estratégia de... O meu projeto é deixar de fumar. Exato. E tenho que me concentrar em ir ler, em ir correr. Ou seja, a minha mente estava sempre concentrada nisso. Ocupar a mente, exatamente. Quero fumar, tenho que fazer aquilo. Exatamente. E assim fugia ao pensamento negativo do ir fumar. À necessidade, sim. Ruth, que conexão há entre os 3 livros? Bom, os 2 primeiros livros têm uma ligação muito forte porque... Em primeiro lugar, a Ruth. Sim, exato. Eles têm uma ligação muito forte entre um e outro porque o tema é igual de um para o outro. Tendo em conta que o segundo livro tem, de facto, essa componente mais prática de exercícios terapêuticos e ele tem uma outra componente também que é, eu tive a oportunidade de... Sabes que a gente questiona sempre de onde é que vêm as coisas que a gente sabe fazer? Nunca te questionaste acerca disso? Qualquer coisa que tu faças de uma forma fácil. Nunca te questionaste, porquê é que eu sei fazer isto? Como é que é tão fácil para mim fazer isto? Já me questionei, mas como sei que aplico muitas horas de estudo... Ok, pronto. Estou a estudar então, sempre. Eu perdi os meus pais há uns anos atrás e eu fiquei com o computador do meu pai. Fiquei com muito pouca coisa, porque acho que a gente também não se deve apegar a isso, mas eu fiquei com o computador dele. Não percas o raciocínio. Sim. Há coisas que não se explicam. Eu já senti coisas tipo, uau, como é que eu sei fazer isso? É verdade. Coisas que não se explicam. E
o que é que eu fiz? Tive muito tempo sem conseguir ligar, sem conseguir olhar para o computador e mexer nas coisas que estavam lá dentro, porque eu sabia que aquilo ia ser muito difícil, eu ia ver fotografias, eu ia ver vídeos, eu ia ver coisas que sabia que me iam causar alguma dor. Então tive muito tempo sem olhar para aquilo. Mas a certa altura pensei, bom, é hoje, tem que ser, bora lá. E o que é que eu descobri? Eu descobri que o meu pai também escrevia. Yeah. E o que é que eu fiz? Este segundo livro, o Ouve-te, Ama-te, Reconquista-te, ele tem, na parte final, ele tem textos do meu pai. Então, e é muito engraçado, ele escrevia os textos para a minha mãe, eu acho a coisa mais fofa de sempre. Num outro contexto, eu encontrei, e eu gostava de fazer alguma coisa com isso, não sei ainda o quê, a seu tempo o universo vai-me trazer as respostas. Eu encontrei numa caixa que trouxe de casa deles, cartas, imensas cartas que eles escreviam um ao outro. É muito engraçado perceber, porque nós vemos os pais num outro contexto, não é? Para nós os pais não têm esta componente amorosa, não têm a componente emocional que nós temos com os nossos companheiros ou companheiras, mas a gente não vê os nossos pais dessa forma. Talvez agora eu já esteja preparada para lidar com isso, não é? Para compreender isso e ver esta expressão de amor que eles tinham um com o outro é muito engraçado. E então a ligação que existe entre os dois livros e o terceiro passa por isso mesmo. Passa por... eu passei de um registro de escrever textos relacionados com as minhas emoções, com aquilo que eu estava a sentir, com a forma como eu lidei com isso, muito a ver com a minha relação com os meus pais, com a minha percepção daquilo que eram os meus pais e as minhas relações com outras pessoas. Este terceiro livro e o seguimento vem desaguar aqui, de alguma forma, é a minha história, muito da minha história com a minha mãe. O livro é composto por duas partes. Ele tem a primeira parte e depois tem a segunda. E a primeira parte do livro é muito da minha história com a minha mãe. A ligação dos três livros eu acho que está aqui. Ou seja, o primeiro livro existe de uma forma muito introspectiva. O segundo livro é como se fosse já um desabrochar para nós conseguirmos perceber que existe muito mais para aquilo que está cá dentro e é possível trazer isso cá para fora. E o terceiro livro é o transformar. É o transformar daquilo que eu vivi e daquilo que eu senti, da forma como eu lidei com isso, numa história. Numa história que as pessoas muito provavelmente se vão identificar de uma forma muito grande. A Joana é um nome fictício só. A Joana é um nome fictício, sim. Mas ele é um reflexo de alguma experiência pessoal? É. Sua? Minha, sim. Sua? Sim. Ok. Tanto que ele é inspirado em factos reais exatamente por isso. No único lugar que importa, que é este último livro, o que é que te inspirou a escrever a história sobre uma mulher que reavalia as suas prioridades de vida? Olhaste para ti? Sim, eu precisei de reavaliar. Então, nesses três livros, tu és o... Eu sou o foco. De alguma forma, epicentro. Sim. Porquê? Porque é muito normal nós, como tu estavas a dizer há pouco, que tu compras os livros de determinados autores e depois segues esses autores na rede social. Porquê? Porque de alguma forma tu queres ver o que é que eles fizeram. Claro. Como é que eles fizeram para conseguir alcançar certa coisa. Eu dou muito valor à experiência. Exatamente. E eu acho que é muito interessante. O meu percurso de vida tem alguns altos, tem alguns baixos e tem uma linha contínua que faz com que eu tenha necessidade de mostrar às pessoas que me leem e que me seguem que é possível mudar. É possível
ultrapassar uma dor, é possível ultrapassar uma perda e é possível nós seguirmos os nossos sonhos e conseguir fazer dos nossos sonhos alguma coisa palpável, alguma coisa real. Claro. E não percas o fio ao raciocínio. E para as pessoas que ouvem, vou ouvir este episódio, é de frisar que esta mudança que eu já passei, continuo a passar e tu também, é linda, é bela. Olhamos para aquilo dizendo assim, uau, valia tanto o esforço e se soubesse que valia tanto a pena, ainda fazia mais esforço. Exatamente. Por isso vale a pena esse processo todo. É verdade. E por isso eu acho que, sim, existe muito de mim nos livros, mas num vídeo que eu fiz, num dos vídeos que eu fiz acerca do primeiro livro, eu digo isto, é a minha história, mas é a tua também. Claro. Porquê? Porque, lá está, eu não falo acerca da experiência, daquilo que eu vivi, da situação em si, mas eu falo daquilo que eu senti. É impossível as pessoas não sentirem nada, é impossível. Mesmo que a pessoa diga, eu não ligo a isso, mas isso é uma coisa... Não, é só a pessoa que se está a camuflar. Ela está a esconder dentro de uma bolha qualquer as emoções que aquilo trouxe cá ao de cima. E, portanto, sim, há muito de mim nos livros, mas há muito de toda a gente. Eu tenho a certeza que toda a gente que lê os meus livros, e se as pessoas chegarem a ouvir e tiverem a oportunidade de comentar, elas poderão confirmar isto. Todas as pessoas que compraram os meus livros e que me dão feedback, todas elas dizem, parece que tu estás a escrever a minha história. Parece que tu estás a escrever aquilo que eu senti. Quando eu coloco as frases, algumas pessoas dizem, eu hoje precisava de ler isto. Porque, de alguma forma, aquilo que eu escrevo, eu sinto como se eu fosse um canal para estas pessoas que leem estas histórias e estas frases. É como se eu estivesse incumbida de passar esta mensagem, porque as pessoas precisam de olhar, precisam de ver que é possível ultrapassar a dor, é possível ser feliz. É tão simples. Eu vou fazer uma analogia. O episódio anterior, que saiu antes do teu episódio, Sim. Gravei com o Pedro Silva Santos. Sim. Foram 3 horas de conversa, separei em 3 partes e já sigo ele há uns aninhos, ou seja, já conhecia a história de vida dele. Sim. Ela até ficou assim um bocadinho, conhece já tudo, pois já sigo há um tempinho. Exato. E eu pessoalmente dou muito valor a isso. Não é que aquelas pessoas que nasceram já com tudo feito, tudo pronto, não é que não tenha mérito, porque dão continuidade ao reinado deles. Exatamente. E continuam a assegurá-lo, não é? Exatamente. E tem o seu mérito, mas eu dou muito mais valor a quem subiu, desceu e voltou a subir, ou se calhar começou de baixo e subiu, passou por todas aquelas derrotas todas. Exatamente. E aqui quando publiquei a primeira parte do episódio com o Pedro, houve um amigo meu que disse-me: oi Eugênio, então vocês falam sobre investimento e poupança, mas não dizem nada de investimentos. Assim, não, nós dizemos, nós partilhamos a nossa experiência. Exatamente. Nós não somos analistas financeiros. Exatamente. Aprovados pelo Banco de Portugal, pela CNVM, para a gente fazer análise micro e macro às ações e aos investimentos. Não, nós vamos partilhar as nossas experiências. Agora, vocês, quem ouve, está à espera que nós demos o peixinho já feito para vocês o comerem. Mas não, nós partilhamos o melhor, que é a experiência. Sim. Ouve a experiência daquela pessoa, vê como é que ela perdeu, vê como é que ela ganhou. Exato. Daqui consegues tirar tantos frutos. É verdade. Depois faz a tua parte, vai estudar. Exatamente. Se não queres estudar, vai pagar a profissionais e que façam o trabalho por ti. Exatamente. É simples. É o que as pessoas sempre esperam, que é, dá-me tudo já feito. Sim. É tal coisa, transportando para a parte emocional. Eu acho que é muito por causa disso que as pessoas estão tão medicadas hoje em dia. Porque as pessoas querem um comprimido para não sentir. Pois. Querem um comprimido para passar para a fase seguinte sem ter que olhar para dentro, sem ter que fazer o trabalho. Ruth, mas tu vais dar a solução aos teus clientes, por exemplo, ou aos leitores, vais dar a solução, olha, é assim só. Sim. Só isso, só a solução. E a pessoa vai fazer. Não funciona. Não vai funcionar. Vou falhar logo. Mas se tu disseres assim, olha, a minha experiência é essa. Exato. Falhei aqui, ganhei ali, falhei aqui. As pessoas vão dizer, uau, a Ruth caiu aqui. Então tem que ter cuidado para eu não cair também. Exatamente. Entendes? Exatamente.
Eu acho que eu dou muito mais valor. É por isso que eu como estudante, como estudante da vida, dou muito mais valor às pessoas que partilham a experiência do que àqueles que disseram façam assim. Sim. Não, eu quero saber todos os seus passos, entendes? É verdade. E hoje em dia vais aqui e compras um livro por 15 ou 20 euros, não é? Onde a pessoa partilha 5, 10 anos de processo de experiências, más experiências, boas experiências, e diz assim, Eugênio, está aqui um livro, está aqui um curso intensivo, um doutoramento por 15 euros. Exatamente. É só leres e aplicares à tua vida. Exatamente. À tua realidade. E as pessoas não querem. Não querem. Não. Incrível. É só 15 horas. São 15 euros, mas depois são muitos anos dali para a frente. Eu digo por mim, eu investi em cursos de literacia financeira, em livros, sim. E digo assim, ok, investi se calhar algumas centenas, milhares de euros, mas agora tenho muito mais. Aqui é igual, na parte emocional é igual. Ou seja, antes eras um carrancudo, um casmurro, uma pessoa horrível que as pessoas desviavam-se de ti na estrada porque olha, vem um chato se fores dele. Sim. Entendes? E agora, depois de ler livros e fazer psicoterapia, ou o que tu quiseres, Sim. para seres melhor, e agora toda a gente quer estar contigo. Porquê? Porque és a melhor pessoa. O teu sorriso contagia. Sim. Entendes? Sim. Há um investimento e depois há os dividendos. Exatamente. É simples. É muito simples, mas é difícil. É simples, mas não quer dizer que seja fácil. Nunca é fácil. Ruth, nós aqui já está, a gente conversa tanto que já perdemos. Qual foi o maior desafio ao escrever sobre temas tão universais como o amor, perda e autodescoberta? Qual o desafio? Choraste muito? Olha, eu vou partilhar uma coisa contigo. Para fazer os conteúdos para a rede social da minha página de autora, eu vou sempre aos livros, para ir buscar conteúdo, porque só assim é que faz sentido, não é? Nos outros a coisa era leve, era fácil. Eu chegava, via um texto, retirava uma frase e publicava. Com este, o desafio é muito maior. Muito maior. Eu posso dizer que sempre que eu vou procurar no livro um trecho ou uma frase para publicar, eu choro sempre. É muito difícil. Lá está, porque muito... Posso deixar um desafio? Podes. Faz se quiseres. Continua a fazer o que estás a fazer, essas frases. Sim. Faz essa frase, mas a seguir faz um vídeo de 1 minuto, tu a leres essa frase. E a chorar. Acho que se a gente vir a pessoa vulnerável com aquela emoção, acho que é muito mais importante. Sim, porque lá está, porque tudo aquilo... Eu vou-te contar uma parte da história, da primeira parte do livro. A Joana, isto não vou dar spoiler porque está na sinopse, portanto não é spoiler, calma. Eu não posso falar muito do livro porque qualquer coisa que se diga acerca dele, a gente corre o risco de... Tanto que as pessoas que têm lido e que têm feito a divulgação dele, a quem eu agradeço bastante, elas dizem isso, é muito difícil falar nele sem dar spoiler, mas eu vou falar nesta parte. A Joana perde a mãe. E uma das coisas que a Joana tem que fazer é falar no funeral da mãe. E isto foi aquilo que aconteceu comigo quando eu perdi a minha mãe. Eu tive que falar no funeral da minha mãe. A minha mãe não era uma pessoa religiosa, o meu pai também não fazia sentido fazer uma cerimónia fúnebre religiosa. E então o meu pai teve a grande ideia de me dizer: porquê é que tu não falas um bocadinho? E vou-te dizer, foi um desafio muito grande. Eu fiz. Se me perguntares o que é que eu disse, eu não sei. Eu não me lembro. Eu lembro-me daquilo que eu senti, eu lembro-me das pessoas que estavam presentes e foi... Acho que foi o pior dia da minha vida. Foi esse. Nem tanto o saber que ela tinha morrido, mas a despedida. Foi muito difícil. E essa é uma das partes do livro que, sim, quando eu leio, eu emociono-me sempre. Emocionaste também, não é? Sim. Não sei o que é te dizer porque não
não quero passar por esse momento. Eu acho que ninguém quer. Mas eu passei por não foi semelhante, nada se assemelha à morte, não é? Mas eu passei por uma separação da minha mãe. Ou seja, os meus pais, quando vieram para Portugal, eu fiquei lá sozinho. Tinha 13 anos e meio até aos 15. Foi muito difícil. É muito difícil. E eu estou nessa idade. Separaste do amor da tua vida. Sim. É muito difícil mesmo. Por isso, sei muito bem o que é estar longe de quem amamos. E não ter por perto para nos ajudar. Porque levamos porrada de alguém, por muitos perigos. Seja porque for. Até a coisa mais simples como é que eu faço arroz. Que eu até te vou dizer que foi complicado, porque em todos os desafios da minha vida como adolescente, né, com 13, 14, 15 anos, não tinha a minha mãe perto para eu me abraçar e ela chorar. É horrível. Mas pronto, eu tive uma experiência semelhante em 2017. Eu saí trabalhar num casino, né? O meu filho nasceu e depois cheguei à conclusão que não consigo conjugar vida de casino com família. É impossível. Fui trabalhar para a Auto Europa. Também por turno, mas mais suave. E depois não era bem o trabalho que eu queria, né? Ainda continua a não ser. Eu odeio o meu trabalho. Adoro a empresa. Sim, exato. Pessoas com quem eu conheço muitas pessoas nos recursos humanos e dou-me bem e eu adoro a empresa. Poderia continuar a trabalhar lá, mas não na área que eu estou, porque eu odeio. Eu todos os dias odeio estar lá. Faço algo para sair, faço o meu processo, porque estou a preparar a minha saída, sei que um dia vai acontecer. E o que eu fiz em 2017? Através do LinkedIn, porque o mundo lá fora de Portugal é completamente diferente de Portugal. É muito mais simpático que Portugal, em termos profissionais. E eu, através do LinkedIn, em francês, o meu francês genioso, consegui falar com diretores de grandes grupos de casinos, atenção, que me deram conversa. Eu, hoje em dia, posso mandar uma mensagem aqui em Portugal para alguém que nem me liguei nenhuma. É verdade. Quem é isto? É verdade. Mas não, os lá foram respondem. Arranjaram uma entrevista em Lausanne, na Suíça, no Casino Montreux. E eu fui lá. Pronto, todo bonitinho, fui lá fazer a minha entrevista, fiquei na casa de uma senhora amiga e depois da entrevista à noite caiu-me a realidade. Então, mas eu não gostei que a minha mãe me deixasse porque a vida foi assim. E eu ouvi isso ao meu filho, desatei a chorar e voltei para casa. Exatamente. Estás a ver? Sim. As nossas... Disse nunca mais. Sim, sabes que a gente... Se eu vou levá-los comigo. A gente tende a procurar justificações e a apontar o dedo para coisas que nos fizeram, que nos magoaram ou que nos feriram ou com o qual a gente não lidou muito bem. Mas é curioso, e isto é uma experiência que fica para a vida, e quando a gente tem essa consciência, esse é o momento... Eu acho que esse é um tipping point para nós. Porquê? Porque a partir dali tu nunca mais fazes aquilo. É quando a vida te coloca no outro lado. É quando a vida te coloca na posição em que tu vais cometer o mesmo erro que tu achas que cometeram contigo. No entanto, isso serve para uma outra coisa, que é para te mostrar... Porque às vezes a gente passa à frente das situações, a gente supera, a gente perdoa, mas parece que fica sempre uma mágoa. E até que a vida te coloque naquela posição em que tu fazes o mesmo a alguém, tu pensas, bolas, então foi isto que a outra pessoa sentiu. Ela precisou de fazer isto, assim como eu precisei de fazer agora. Bolas. Então aí sim, a tua vida muda significativamente. Porque é giro, porque depois já sou adulto, né? Sou grande, tenho quase 40 anos, né? Mas quando já me separei da minha mãe, já aqui, né? Fiz a faculdade, fiz as coisas, fiz tudo como deve ser, comprei a minha casa, com a minha mulher, né? Os filhos, nunca me afastei da minha mãe. Ou seja, ela tem a vida dela, eu tenho a minha, não nos intrometemos, certo? Mas vemos todos os dias. Ou seja, a minha casa da casa dela nem chega a 1 km. O emprego dela, que é o trabalho dela, a empresa dela está no meio das duas casas, ou seja, eu nunca mais vou largar a minha mãe, entendes? Ela está ali sempre ao pé de mim e eu estou sempre ao pé dela, porque ela está sozinha.
Ele precisa de mim e eu preciso dele. Exatamente. Entendes? E eu também quero passar esses valores aos meus filhos. Sim. As pessoas que nós amamos, temos de tê-las sempre por perto. Sim. Essa eu não sei se essa é uma das perguntas que tens aí previstas, mas essa é uma das mensagens deste livro. Tu perguntavas acerca da razão pela qual eu criei a Joana, ou porque é que fiz esta reavaliação. Um dos pontos principais deste livro, desta história, passa por fazer essa reavaliação acerca daquilo que é prioritário na nossa vida, e a Joana passa por um processo difícil de perda para perceber que ela estava a dar importância e prioridade a coisas que não eram tão importantes e tão prioritárias assim. E de facto essa percepção que nós ganhamos, é engraçado, a gente só ganha quando perde. É verdade. Infelizmente. O que é que te levou a escolher o título do livro? O título do livro foi escolhido no fim, quando eu acabei de o escrever. Uma coisa que eu tinha pensado, eu idealizei algumas coisas para este livro. O lugar é que é um lugar físico, ou um lugar espiritual, ou um lugar no coração? Depende da percepção de quem ler. Okay. E vou-te dizer porquê. Eu escrevi o livro, e o livro, aquilo que eu idealizei foi, eu só vou decidir o título. Toda a gente me perguntava, então e qual é o título do livro? Que título é que vai ter? E eu dizia sempre, eu não sei ainda. Porquê? Porque o título do livro é a última frase que está escrita no livro. Ou seja, a pessoa lê o livro todo, a última frase é o título. Ok. Depois cada um faz a sua interpretação. E cada um faz a sua interpretação. Com Podia dizer uma coisa relacionada com isso, mas não posso, vou dar spoiler. Não posso. Isso não. Mas quando a pessoa chegar ao fim da história e ler, ela própria vai... eu acho que é uma coisa natural. Estás a ver como a gente passa por um outdoor grande e aqui há tempos eu passei por um, eu acho que ele está ali ao pé de Pai Pires, que diz, ele só diz isto, sem querer já leu. Porque a nossa mente está preparada para identificar nos padrões e quando a pessoa sabe ler, ela lê, mesmo sem querer, porque é uma coisa que está intrínseca, não vale a pena. Nós identificamos o padrão e construímos a frase. E eu acho que vai acontecer o mesmo com a pessoa que ler este livro, e quando ela chegar ao fim e ler as últimas páginas, naturalmente ela vai olhar para dentro e vai perceber qual é o lugar onde ela... de forma automática vai fazer uma introspeção, vai. E vai fazer essa identificação nela própria. Vai fazer sem pensar. Sim. Como defines o amor próprio e qual é a importância de cultivá-lo na vida das pessoas? O amor próprio pode ser definido de várias formas. Podemos dizer assim, já tiveste alguma fase na tua vida que não te amaste? Sim. Então, já por aí. Já tive. E acho que eu só comecei a perceber o quanto eu precisava de me amar há pouco tempo. Exatamente porque nós procuramos muito fora aquilo que primeiro tem que existir em nós. Nós procuramos a validação, nós procuramos o respeito dos outros, nós procuramos ser amadas pelos outros, amadas e amados pelos outros, nós procuramos que os outros gostem de nós, que nos aceitem, que vejam em nós aqueles pontos que nós gostaríamos que fossem vistos. Imagina, numa situação profissional, nós queremos que a pessoa veja as nossas competências, a nossa formação académica. Numa relação, seja de amizade ou amorosa, nós procuramos que a pessoa goste de nós, goste da nossa forma de rir, a gente procura que a outra pessoa goste da nossa aparência física. Mas nós não olhamos para nós dessa forma. Então há aqui uma exteriorização daquilo que é necessário haver cá dentro. O amor próprio passa muito por isso. Ok, eu procuro que as pessoas no meu local de trabalho me vejam como uma profissional válida, mas será que eu vejo isso em mim?
Eu procuro numa relação que a pessoa veja que eu sou fixe, eu sou uma pessoa simpática, eu sou uma pessoa amorosa, eu consigo dar amor. Mas será que eu vejo isso em mim? Será que eu consigo fazer isso comigo própria? Será que eu consigo fazer o exercício do espelho de me sentar e dizer: Ruth, eu amo-te como tu és? Eu amo a pessoa que tu és, eu amo as experiências que te trouxeram até aqui, as tuas dores, as tuas falhas, eu amo tudo. Eu amo as tuas cicatrizes, os teus defeitos. Sabes, eu uso muito, mesmo na palestra, eu falo sempre deste livro. Porque não sei se o leste, se não leste, aconselho para leres, porque é mais algo que vai acrescentar à tua vida. Que é do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Sim, já li. Eu adoro. É. Que ele mudou a minha vida. Sim. E eu agora faço, às vezes parece um maluquinho só. Tudo na minha vida já está, é como um jogo de xadrez. Sim. Já está visualizado na minha mente. Exatamente. Já está idealizado, já está Exatamente. projetado tudo. A minha mulher às vezes interrompe e eu estou, ela está-me a ver e eu estou, não me interrompas que eu estou a pensar. Porque eu estou a fazer um filme na minha cabeça sobre todos os passos que eu vou fazer na minha vida. Isso ajuda-me imenso. Sim. Ajuda-me a lidar com o medo, ajuda-me a lidar com as coisas, com as respostas inesperadas. Ou seja, quando eu faço, é como um xadrez. Vais fazer uma jogada, se fizeres aquela jogada, mas tu não sabes o que é que o adversário vai-te atacar por aqui ou por ali. Tal e qual. Aqui é igual. Eu faço tudo. Se correr mal, o que é que vai acontecer? Pode acontecer isso. Como é que eu vou me defender daquilo que eu vou? Entendes? Exatamente. Isso é lindíssimo. E quando tu consegues fazer esse exercício de antever alguma coisa, vais responder de forma natural. Sim. Vais reagir mais. Porque dá-te. Menos emotivamente, se calhar. Tu programas-te para encontrar em ti as ferramentas que tu desenvolveste até agora para lidar com aquela situação. Isso mesmo. E se isto for bem conseguido, eu posso dizer que eu no início deste ano e de alguma forma hoje, quando eu olho para trás e penso, eu consegui! No início do ano eu determinei algumas metas para este ano. Uma delas foi a publicação do livro Ama-te, Reconquista-te, que aconteceu em maio, e a outra foi a publicação deste terceiro livro. Este livro começou a ser escrito no dia 30 de dezembro e... no ano passado. Sim. E no início de janeiro, talvez ali a meio de janeiro, eu tinha 100 páginas escritas. Ele tem 300, portanto, estás a ver a evolução que isto teve. E eu idealizei isto. Eu idealizei que eu ia publicar o segundo livro, ia publicar o terceiro livro e tinha algumas metas que eu queria conseguir atingir a nível pessoal, a nível profissional. Elas estão quase todas concluídas. Quase. Está quase. Faltam poucas. E hoje, quando eu olho para trás, eu penso... eu estou conseguindo dar conta disto. Eu acabei de escrever o meu livro de literacia financeira para crianças e jovens. Ok. E depois, já acabei de escrever, agora estou a revê-lo, estou a corrigir tudo, sim. aparecer novas ideias, não é? Sim. E estou a pôr as imagens que quero pôr, também vou ter exercícios. O meu livro vai ser eu acho que vai ser super giro. Porque acaba não é só como que eu te vou explicar? Eu expliquei aqui Pedro. ao José Santos, médico da alma. Eu expliquei-lhe a ele como é que era o meu livro e ele achou fantástico. Ele disse, eu nunca ninguém ouvi falar sobre um livro assim. Eu quero trazer para o livro o digital, ou seja, fazer do livro tradicional, continua a ser tradicional, mas vai ter aquilo que contém um livro digital. Basicamente quero que o livro tenha, que seja um livro diário. O livro vai ter uma parte onde a criança vai escrever o seu pensamento. Imagina, no primeiro capítulo falo sobre o que são bens essenciais e bens não essenciais. Sim. Onde é que devemos gastar dinheiro, como poupar. Exatamente. E no final vai haver um exercício para a criança. Okay. Para a criança raciocinar e escrever. Porquê? Porque nós sabemos que é muito mais impactante quando nós passamos para o papel, gravamos na memória de uma forma melhor, sim, não é? Sim. E a criança vai ter vários tipos de exercícios. Exatamente. No final do capítulo vai haver cartas para os pais. Eu aconselho o livro que seja lido pela criança na presença do pai. Exatamente. Aprendem os dois, a criança tira dúvidas, os pais esclarecem. E é um momento de é um momento de família. Exatamente. Entendes? No final do cada capítulo há uma carta ao pai,
a explicar ao pai o processo, a minha visão, o que é que o pai deve fazer de acordo com o capítulo. Exatamente. No livro vai haver mapas dos sonhos, que é a vision board da criança. A criança possa desenhar, fazer uma colagem, qual é o sonho da criança. Sim. Entendes? E depois Isso quer ter fazer. Mas dá muito trabalho. Dá muito sei, trabalho. eu sei, E às vezes penso que eu sou assim tão idiota. Como Tenho eu tantas sei. ideias. Como eu sei. E quero que a criança possa registrar as suas coisas e ter espaço. Basicamente a ideia é, ele 10 anos registou, daqui a um ano ou dois Voltar volta a ler e volta a registrar a perspectiva com 12 anos. Exatamente. Ou com 15 anos. Exatamente. Agora imagina essa criança que preencheu o livro, leu, foi assídua, não falhou nada ali e quando tiver 30 anos for ler o livro. Não vai ser engraçado. Vai. Estás a entender? E o que eu queria dizer do livro? Escrevo o livro, né? Estou a editar agora, estou a paginal, estou a ler. Sim. É muito difícil essa parte, porque eu vou fazer uma autopublicação. Fazer sozinho. Ok. Por algum motivo em especial? Como já te disse, sou um grande idiota e eu gosto muito de ter trabalho. Ok. Gosto muito de aprender. Ok. E para mim interpreto isso como uma forma de aprendizagem. Ok. Entendes? E também para ver como é que eu estou. Eu estou à procura de valor em mim próprio. Ok. Entendes? Vou ver se consigo. Gosto dos desafios. Logo no segundo, que já está a ser escrito também o segundo, já é para adultos. Se calhar depois posso mudar um bocadinho, vou ver quanto trabalho me dá esse. E basicamente é o seguinte, eu escrevo, volto a reler tudo, né? E fico com esse pensamento. Será que não é demasiado infantil? Será que aquilo... As dúvidas. Às vezes digo, não, passa à frente, esquece. Esses são os demónios. Já está escrito, pois é. Esses são os E demónios. às vezes é difícil lidarmos com eles. É tão difícil, porque são eles que eu costumo dizer que eu tenho um anjinho bom e um anjinho mau aqui, sempre. E o anjo mau é aquele, que é o tal demónio, é aquele que levanta as perguntas mais difíceis. Porque o outro é um fixe. Ele anda aqui, boa, vais conseguir, bué fixe, grande ideia, porque eu também sou uma idiota. Mas o outro diz-me, e achas que as pessoas vão ler isso? Tu achas que as pessoas vão gostar? Oh, Ruth, a sério? Oh, Ruth, a sério? Tanta vez. Eu tenho, de vez em quando... Imagina, vou fazer a minha autopublicação, se calhar vou investir em uns quantos milhares de euros, né? Sim, vai. Depende de quantas impressões cópias vou querer fazer. Sim. Comprar o ISBN, há muito trabalhinho ali, muito dinheiro investido. Se falhar, qual é o problema? O processo que eu vou aprender é e eu tenho certeza que não vou falhar. Muitas vezes eu acho que isso não é uma falha, isso é um caminho, é uma aprendizagem. Claro. Estás a escolher o caminho mais difícil. Claro. Parabéns. Obrigado. Porque de facto é mais difícil e eu vou-te dizer qual é a minha opinião em relação à autopublicação. Eu nunca fiz, os meus livros são publicados por editora. Não é a editora que eu quereria, mas eu hei de lá chegar. Eu depois, fora da câmara, explico-te porquê. Está bem. Não tem nada a ver com dinheiro. Sim. Mas as margens de lucro são completamente diferentes, não tem nada a ver, sim. Mas não tem nada a ver com dinheiro, depois explico-te. Está bem. Mas eu vou-te dar a minha opinião. A publicação através de uma editora tem mais a ver com a percepção do público do que propriamente com o outcome que a gente tem com o sucesso, com aquilo que o livro poderá ser, tem mais a ver com isso. Porque no marketing, e como eu trabalho em marketing, este foi um ponto importante na minha decisão de ser publicada por uma editora. No marketing há uma coisa muito importante que é a prova social. A prova social e a autoridade são dois gatilhos mentais muito importantes no marketing e que fazem com que a percepção das outras pessoas a teu respeito tenha aqui alguns pontos relevantes. A prova social é o quê? A prova social é aquilo que as pessoas dizem a respeito do teu trabalho, do teu produto, do teu serviço, seja do que for. E a autoridade tem a ver com aquilo que tu representas naquele meio, naquele mundo. Vou-te dar um exemplo. A prova social tem a ver com testemunhos, com as coisas que as pessoas dizem a respeito do meu livro, com as coisas que as pessoas dizem a respeito das minhas frases ou daquilo que eu já fiz em termos profissionais. A autoridade tem a ver com o número de publicações que existem, com o tempo que tu
já existes no mercado, com a tua competência académica. Isto é aquilo que dá autoridade ao autor ou a qualquer outro produto ou serviço que a pessoa tenha, ou uma marca. Esta foi a razão pela qual eu escolhi ser publicada por uma editora. Não tanto por aquilo que a editora faz por mim, mas porque cria a autoridade no momento da divulgação. É só por isso, mais nada. Claro. Mas eu, pronto, enverdei mais por este caminho porque há um todo ecossistema que eu vou criar à volta do livro. Ok. Seja um site, seja outros tipos de canais digitais, entendes? E eu quero ser eu a sentir Sim. Mas também deixa-me dizer-te, a editora não vai fazer nada disso por ti. Pois. Nenhuma faz. A questão é essa, entendes? E há passos às vezes que devem ser feitos e têm que ser feitos obrigando-me a esse trabalho. Exatamente. Porque se eu sei que se entregar o livro vou enviar por e-mail o PDF, olha, está aí, se gostarem, sigam. Eu sei que vou-me procrastinar e vai haver passos que eu gostaria de ter feito e não vou fazê-los. E assim, se eu fizer sozinho, sou obrigado. Sou obrigado a fazer, sim, sem dúvida. E às vezes tenho que tomar decisões que me obriguem a fazer certas coisas. Exatamente. Porque as pessoas dizem assim, tu gostas de ir correr todos os dias? Não. Quem gosta de correr? Eu gosto de correr, sem dúvida. Mas não é com tanta regularidade. Sabes que você acha que gosto de ir correr 60 km? Sim. Eu estou nos 40 km assim, mas porquê que eu estou a meter nessas porcarias sempre? Que raio de ideia! Não, mas eu tenho que me obrigar a isso porque é uma forma de eu me disciplinar. É verdade. É uma forma, porque eu na corrida, eu faço a analogia muito da corrida com a minha vida. Sim. Se eu alcancei isto na corrida, o resto é canha. Sim, exatamente. Venha ao próximo. E eu tenho que me obrigar a mim, exatamente, como as outras pessoas, a obrigarem-se a outras coisas que fazem na vida, não é? Exatamente. Vamos voltar aqui aos livros. Tens algum livro favorito de outro escritor? Eu tenho alguns. Na parte do desenvolvimento pessoal, O Poder do Subconsciente é sem dúvida um dos livros que eu mais gosto. Gosto muito dos livros da Sofia Castro Fernandes, do Às 9 no meu blog. Gosto muito. Aliás, é uma das pessoas que eu tenho como uma referência, porque acho que não sei tanto acerca da vida dela, da experiência dela, mas sei que muito daquilo que eu li dela ressoou muito cá dentro. E foi uma das razões pelas quais eu também enverdei muito por este caminho. Depois tenho o Pedro Chagas Freitas. Aliás, o Pedro foi, acho que, um impulsionador para isto. Porquê? Porque eu participei eu não sei se foi um campeonato ou se foi uma Olimpíada da escrita criativa que ele fez. E numa das edições em que eu participei, eu fiquei em segundo lugar. E eu pensei, se calhar isto era capaz de ser uma coisa fixe. Fiz um podcast com a Luna Marisa sobre escrita criativa. Sim, é muito fixe, muito fixe. E nessa altura, aliás, foi quando eu criei a página das palavras que não cabem em mim, foi nessa altura, foi quando eu participei nessa edição eu acho que foi um campeonato de escrita criativa que ele fez. E eu adoro a forma como ele escreve. Ele escreve de uma maneira diferente e eu gosto muito. Depois, eu tenho uma paixão por livros policiais. E o Robert Brinza como é que se chama? O Kepler. Adoro a forma como eles escrevem. Porquê? Porque no seguimento daquilo que tu estás a ler é quase impossível tu perceberes quem é o assassino no fim ou quem é... É muito bom, gosto muito da forma como eles escrevem. Adoro policiais e thrillers, gosto muito mesmo. Tudo que eu leio, não leio histórias. Não leio histórias. Okay. Gosto de... Ouço muitos podcasts de história. Sim. Portugal especialmente. Uma história lindíssima. Agora, todos os livros que eu leio têm que ser livros... Mas isso é feitio meu. Sim. Tem que ser livros que me ensinem. Sim, eu gosto de... Eu não leio nem romances, nem policiais, nem nada. Eu gosto de... livros que desenvolvem pessoal. Sim, eu gosto de intercalar umas coisas com outras. Li como
como é que aquilo se chama? A minha memória está péssima. Sim. Péssima. Com tanta coisa cá, sabes que o nosso cérebro vai pondo de parte aquilo que... Graças a Deus, não é? Porque senão... Pois, não acaba. Mas tudo o que tenha sido relacionado com... Tudo não. Mas li muito em relação a copywriting e às técnicas de persuasão e a marketing, na altura que estava a fazer o curso. Eu li o livro do Dale Carnegie, Sim, Fazer Amigos. Sim. Esse ainda não li. Ele diz, uau, está na calha. adoro. Sim, está na calha. Custam 3 euros, um curso de 3 euros, pois, tem quase 100 anos. Estás a ver. Espetáculo. Mas eu gosto muito de intercalar o conhecimento com a parte que para mim não é tanto lúdica, porque eu estou de alguma forma a tentar perceber como é que funciona o desenvolvimento daquele livro, daquela escrita, daquela personagem, para depois assimilar esse conhecimento para mim também. Foi o que me ajudou muito a desenvolver as personagens deste livro. As personagens existem de uma forma em que foi preciso estruturá-las de uma forma que fizesse sentido na história. Eu não sei como é que os autores fazem, os outros autores fazem a construção das personagens para a história, mas o ter lido algumas histórias de ficção ajudou-me bastante na construção desta... Sim. Obviamente que eu, por exemplo, estou a escrever um livro sobre literacia financeira, pronto, tenho que ler livros de outras pessoas que fazem o mesmo, não é? Exatamente. E como passam a mensagem. Exatamente. Mas o que me dificulta a mim muito é a parte que é para crianças. Tipo, o livro é giro, porquê? Porque é o diálogo entre o pai e filho. Ok. O meu filho, eu uso o meu filho, sim, claro. a minha realidade, não é? Não quer dizer que ele faça aquelas perguntas. Claro. Acaba sendo um bocadinho fictício para darem, porque eu também tenho um processo para ensinar a ele. Exatamente. Basicamente, o discurso é: o filho desperta o interesse sobre o dinheiro e faz perguntas ao pai, e o pai é mais respondendo. E a partir daí desenvolve-se um diálogo. E ele leva para a escola, depois conversa com os amigos, para estar mais curiosidades, o que é aquilo, como é que se faz isso. E o pai explica o processo de poupança, de boas decisões racionais, não é? E como não há quase referência nenhuma em relação a isso, a livros de literacia para crianças, é muito difícil eu dizer assim, a partir de que idade esse livro está? E eu, a partir dos 8, se calhar, porque já, entendes? A partir dos 10, agora, será que pôr os de 12 já é demasiado infantil? Será que, entendes? Tem sempre essas dúvidas. Ou seja, chega à conclusão do quê? Eugênio, segue o percurso que definis para ti. Exato. E depois logo no fim decides. Fazes como eu com o título do livro. No fim decides. Não. Onde é que eu acho que vou descobrir se o livro foi adequado para o público-alvo ao qual eu pensei, é quando ele for publicado, for comprado e for lido pelas famílias e as famílias disserem: Eugênio está perfeito, Eugênio, acho que isso podia estar para mais idade ou para menos idade. Acho que foi. Ou pegar no meu livro antes de ser publicado e entregar a uns quantos profissionais e pedir o feedback. Pessoal, leiam, e deem-me um feedback. Claro que sim. Eu acho que sim. Acho que essa é uma boa estratégia. Pois é. Vamos aqui adiante. Deixa-me ver. Já falámos tanta coisa que com esta mensagem. Como vês o papel dos livros de autoajuda na transformação pessoal? Achas que o livro é uma ferramenta acho, mais essencial? Eu acho que poderá ser uma das mais essenciais. Não sei se será a única, porque depois depende muito da pessoa. Há pessoas que não leem, então terão que encontrar essa ferramenta de uma outra forma. Sabes quando... É um pensamento meu. Quando uma pessoa vai procurar ajuda a um profissional, normalmente, às vezes, o medo, a vergonha vai limitar a nossa verdade. Sim, é verdade. Não vais contar tudo. Pois não. Mas quando fores ler um livro de autoajuda, na tua mente, porque vai despertar memórias, vai-te despertar, vai-te pôr a pensar. Sim. Certo? Vai. Ali não vai haver mentiras. Ou seja, vai ser não sei. É mesmo assim, não sei. As pessoas anulam-se. Eu acho que as pessoas têm muito... como é que... Para não voltar a viver e a sofrer
no seu interior Olha, vou-te dizer, manipulam-se a si próprios. sim, vou-te dizer isto desta forma. Com certeza tu já lidaste com mentiras. Claro. Pronto. Até com as minhas próprias. E há muita gente que acredita de tal forma na sua própria mentira que cria uma outra realidade para a vida delas. Uma second life. Sim. E é muito difícil para essas pessoas que a mensagem que tu estás a tentar passar entre de uma forma honesta. Porque a pessoa não é honesta com ela própria. E por isso eu não sei até que ponto é que isso será tão tangível assim. Eu acho que se a pessoa for honesta com ela mesma e olhar para as suas experiências e para o seu percurso de vida e disser honestamente, eu falhei aqui, eu podia ter feito de uma maneira diferente, não quero cometer este erro novamente, ao contrário de aquilo, não, mas aquilo foi por causa daquilo, ou foi por causa do outro, ou então, ou seja, a pessoa tenta, e tu sabes que isto acontece muito, a pessoa encontra responsabilidades nos outros para as suas próprias ações, para não ter que lidar com a falha, para não ter que lidar com o erro, para não ter que lidar com o eu magoei aquela pessoa, eu cometi este erro, eu não fui justo, eu não fui correto. E isso faz com que haja uma autossabotagem, logo à partida, para a pessoa, nos livros de autoajuda, nos podcasts de autoajuda, nas ferramentas que existem, até perante um profissional, um psicólogo, um terapeuta, seja de que forma for, até perante eles não vai ser correto nem honesto. Então é muito difícil, mas a gente quer acreditar, eu quero acreditar que a maioria das pessoas não funciona assim e que a certa altura vai entender que não se pode bloquear dessa maneira para que o crescimento e que o desenvolvimento seja o correto. E que a mudança só vai acontecer e só vai ser verídica e vai construir bases mais sólidas quando tu fores honesto e verdadeiro contigo próprio. Porque depois o que é que acontece? Tu decides mentir-te e arranjar ali uma capa e uma máscara para seguir com a vida e não lidar com aquilo. Mas o universo é tramado. Pois é. Então o que é que vai acontecer? Vão ser criadas situações, tu vais ser naturalmente colocada em situações que te vão forçar a olhar para aquilo. É verdade. E quanto mais tu negares, tantas vezes que tu vais negar aquilo, vão ser, elas vão ser reproduzidas vezes e vezes e vezes sem conta, até que tu te disponhas a olhar para aquilo. Tu vais ser colocado nas situações tantas vezes quantas as necessárias, até que tu dispas todas as capas, todas as máscaras, que te ponhas da forma mais vulnerável possível perante a situação, para, pronto, agora estou aqui, vou lidar com isto. Costumo dizer isso, a autoavalia-te à frente do espelho. Exatamente. Todo nu. Sim. Não precisas de espelho, todo nu, ou seja, tira essas capas todas. Sim, a nudez não é literal. Não tem que ser visto de uma forma literal. Vamos aqui às perguntas que eu faço a todos os convidados. Como é que lidas com o medo? O medo de falhar, o medo de enganar, o medo de desiludir alguém que amas? Olha, primeiro eu faço um exercício que é: porquê é que eu sinto medo disto? Porquê é que isto está a desencadear? Porquê é que esta situação, ou esta pessoa, porquê é que isto está a trazer-me este medo aqui ao de cima? E muitas vezes tem a ver com a tal avaliação que a gente espera dos outros. Muitas vezes tem a ver com isso. O que é que eu faço? Eu faço essa avaliação, tento perceber, eu tenho medo disto porquê? E geralmente tem a ver com a desilusão que eu não quero trazer para mim mesma. Porquê? Porque eu já passei, não posso dizer que eu tenha feito de uma forma completa, mas tento de uma forma genuína não valorizar tanto aquilo que criticam e aquilo que dizem a meu respeito. Porquê? Porque
é a percepção da pessoa e está correto. Claro. Na maioria das vezes eu olho para aquilo que dizem e penso, poderá ter alguma coisa, algum fundo de verdade, vou olhar, ok, isto não tem a ver comigo, poderá ser o meu ego ou não, isso é outra questão, mas a pessoa que eu menos quero desiludir a partir de determinada altura sou eu própria. Há um exercício que é muito interessante de se fazer, que é, será que Chama-se amor próprio. a Ruth pequenina teria orgulho da pessoa que ela se tornou? Será que a Ruth com 7 ou 8 anos seria amiga desta Ruth agora? Será que ela iria dizer, epá, tu fizeste muita trampa pelo caminho, mas ouve lá, tu chegaste... Ou então, ouve lá, não era isto que eu tinha pensado para ti, não era isto que eu queria. Porque existe, naquela Ruth pequenina, existem questões que estão relacionadas com abandono, falta de autoestima, com perda, e não necessariamente com a perda de pessoas, porque naquela altura eu não me lembro de que tenha morrido assim ninguém, portanto não é esse tipo de perda, mas as coisas com as quais a gente lida hoje a nível emocional, na grande maioria das vezes está ligada à nossa criança interior, que é aquela criança que ficou lá atrás. E as capas que a gente vai vestindo, as máscaras que a gente vai colocando, muitas vezes elas existem para proteger aquela criança ou para não olhar para aquilo que a criança está a pedir que a gente veja. A questão da falta de autoestima muitas vezes está relacionada com aquela criança lá atrás, porque ela não foi vista, porque ela não foi valorizada, porque ela na escola foi posta de parte, porque ela foi ridicularizada pelos amigos, porque ela não foi vista pelos pais, porque há um sem número de coisas e a nossa maturidade emocional devia começar ali. Eu venho de uma geração em que os pais não falavam de emoções. Não se falava. Claro. E eu posso dizer uma coisa que aconteceu, e eu sou muito grata por isto, mesmo. Eu não fui ensinada pelos meus pais a dizer eu amo-te. Não sei como é que foi contigo, se calhar a tua experiência foi diferente. Não, eu posso dizer que a minha mãe vai ver esse episódio e ela vai concordar comigo. E eu comecei a dizer a minha mãe há muito há poucos anos. Exato. E ela, acho que ela até chorou e disse, nós, no nosso país onde nascemos, nós nunca nos tratamos assim. Não. Foi uma coisa que eu só tive consciência já numa fase adulta e numa fase em que o contacto com a minha mãe até nem era... Eu acho que até nem existia. Mas eu vivi essa infância. A minha infância foi vivida sem essa parte. Sem o amo-te. Sem o... Fizeste um bom trabalho. Eu estou orgulhosa de ti. Eu não tive isto dos meus pais. Se calhar a maior parte das pessoas da minha geração também não teve. E eu lido com algumas pessoas que me dizem isto. Não, eu nunca ouvi um amo-te dos meus pais. Eu nunca disse amo-te aos meus pais. Eu passei por um período muito grande de distância com os meus pais, já na fase adulta. E eu tive a oportunidade, neste período em que nós estivemos afastados, de trabalhar de uma forma muito forte esta parte. A parte da autoconsciência, da valorização do emocional, daquilo que é importante, da importância do eu amo-te. As pessoas não dizem eu amo-te vezes suficientes porque têm medo de serem vistas como fracas, como numa situação de vulnerabilidade ou de inferioridade, quando não tem nada a ver com isso. Quando a pessoa tem a capacidade de dizer eu amo-te ao outro, ela coloca-se numa posição numa consciência emocional que a maioria das pessoas hoje em dia não tem. Quando eu tive a oportunidade e quando eu reencontrei os meus pais novamente,
Eu reencontrei-os numa fase muito frágil da minha mãe. Minha mãe estava doente. Isso é o que está aqui no livro. Depois de, eu não sei, 12 anos afastados, 12, 13 anos afastados, eu reencontrei-os novamente. E eu, a certa altura, eu sou tomada pela consciência. Ok, eu agora posso dizer, eu agora já sei dizer, eu aprendi a dizer eu amo-te. E quando eu disse à minha mãe, a primeira vez que eu lhe disse eu amo-te, a minha mãe abraçou-me e ela disse-me eu amo, eu também te amo. Tanto, tanto, tanto. Foi um momento, eu acho que este foi o momento que a Ruth pequenina precisava. Que ele não existiu naquela fase. Eu fechei uma porta que estava aberta lá atrás, uma ferida que estava aberta lá atrás, que eu não tinha, eu só tive consciência dela já numa fase muito adulta, e que foi tão importante. Foi mesmo, eu acho que foi o mais importante foi este momento em que eu aprendi e consegui, depois de aprender, dizer à minha mãe. Porque quando eu aprendi a dizer, eu passei a dizer de uma forma regular aos meus filhos, à pessoa que estava comigo, aos meus amigos, às pessoas de quem eu, de facto, sinto que tenho um amor genuíno. Eu digo, também não o digo em vão, obviamente. Acho que nem é útil dizer em vão, mas quando eu tive a oportunidade de dizer à minha mãe e ao meu pai, eu senti que foi uma oportunidade que o universo me deu de fazer as pazes com o passado, com algumas coisas das quais eu trazia uma mágoa e que não faziam sentido. Foram necessárias para me transformar na pessoa que eu sou hoje. Os meus pais tiveram 3 filhos, eu sou a mais nova, e eu senti-me sempre, talvez mais por parte da minha mãe, não é que eu tivesse sido posta de parte, não é isso, mas ela privilegiava sempre o carinho para os meus irmãos. Hoje eu entendo porquê. Porque os meus irmãos eram pessoas muito mais vulneráveis do que eu e precisavam muito mais daquele acompanhamento do que eu. Eu fui sempre uma pessoa forte, eu fui sempre destemida. Eu tenho aquela. Eu não sei quantos filhos é que tu tens? 2. Tens 2. Geralmente, com o primeiro filho, e eu fiz isto, com o primeiro filho a gente faz tudo. A gente paparica, a gente, a Xuxa cai no chão, a gente esteriliza. No segundo filho a gente já não faz isso. Então eu sou a terceira filha, eu sou aquela que eu costumo dizer que eu cresci sozinha. E a maioria das coisas eu fiz sozinha. Eu aprendi a andar de bicicleta sozinha, roubava a bicicleta dos meus irmãos e aprendi a andar sozinha. Eu aprendi a andar de carrinhos de rolamentos sozinha, roubava os brinquedos deles, porque eu precisava disso. E eu fui sempre aquela pessoa que eu não fiquei nunca à espera que me dissessem anda, eu ajudo-te, venho fazer. Não, eu fui sempre a pessoa destemida e que encara as coisas de frente e bora lá tomar isto para mim, eu quero isto para mim. E a minha mãe tinha essa consciência, eu sei que ela tinha essa consciência a meu respeito. Ela não precisa, ela sabe como fazer. E já viste que esse percurso de vida levou-te até aqui? Sim. Se calhar se a minha mãe me tivesse a paparicar tanto quanto a paparicou os meus irmãos, eu não seria esta pessoa hoje. A minha mãe teve uma atitude comigo quando eu tinha 13 ou 14 anos. Eu disse-lhe que queria parar de estudar e queria ir trabalhar. A minha mãe na altura tinha um cabeleireiro. Eu fui cabeleireira a vida toda, mudei o meu percurso profissional aí há uns 4 anos atrás, quando decidi fazer o curso de marketing digital e mudar de profissão. E naquela altura aquilo que eu pensava de uma forma inocente e com um ego gigante era: eu vou trabalhar no cabeleireiro da minha mãe. Eu tinha aquilo como certo, atenção, eu jamais imaginei que a coisa pudesse tomar outro rumo. E a minha mãe disse: ok, tens a certeza que é isso que queres fazer? Sim, tenho a certeza, eu quero trabalhar porque quero ter o meu dinheiro, quero ter a minha independência.
Sim, senhora. E a minha mãe coloca-me o jornal e uma caneta na mão. Eu disse, para que é que eu quero isto? Para isto trabalhar. Não queres trabalhar? Vais arranjar trabalho. Eu não vou trabalhar contigo. Não. Não. Tu vais arranjar, queres arranjar trabalho? Sim. Vais arranjar trabalho, vais trabalhar para outra pessoa que não eu. E aquela Ruth, orgulhosa, para não dar parte fraca, está bem, eu vou. E vou-te dizer, Eugénio, foi a melhor coisa que a minha mãe fez por mim. Foi a melhor coisa. Eu tenho uma bagagem, uma experiência não tanto profissional, mas emocional na parte do trabalho, que eu não teria se ela não tivesse tido esta atitude comigo. E por isso eu sou muito grata. Eu sou muito grata por todas as experiências que tive. E as experiências que eu tive com a minha mãe, quando eu olho para trás, e com o meu pai, claro, quando eu olho para trás, sim, eu sou muito grata por todas elas. Eu não seria a pessoa que sou hoje se não tivesse tido esta base com eles. O meu filho mais velho tem quase 8 anos e o mais novo vai fazer 2. Eu acho que não há um dia da vida deles que eu nunca lhe desse um beijo ou lhe dissesse amo-te. Isso é tão bom, isso é tão bom. O mais velho diz ao mais pequeno, Sim, amo-te. exatamente. E abraça, dá beijinhos. Eu às vezes estou a dormir ainda, e eles acordam cedo, como sempre, mas também. Mas às vezes o mais velho vai para de mim e abraça, mas assim do nada. Sim. Pai, amo-te muito. Isso é tão bom. É tão bom ensinarmos que eles têm que dizer isso a quem ama verdadeiramente. Sim. Não podem guardar só para eles. É verdade. Bem, vamos lá aqui para o poder de decisão. O que é para ti o poder de decisão? E se bem usado, que benefícios nos pode trazer? O poder de decisão é um ato de coragem. Sim. Eu acho que o poder de decisão é um ato de coragem. Acho que és a primeira pessoa em 22 convidados que diz isso. Que é coragem. Porquê? Porque muitas vezes aquela decisão que tu precisas de tomar vai mudar a tua vida. Vai ser o ponto de viragem para um novo capítulo, para uma nova experiência, para uma coisa diferente. É claro que nós estamos a falar aqui de coisas corriqueiras do dia-a-dia. Deixa-me só interromper-te. Às vezes uma pequena decisão que nós podemos tomar, que pareça insignificante, pode fazer uma bola de neve e depois vai lá para o todo. Sim, ou para coisas boas, sim. Por exemplo, posso dar um exemplo muito próximo, muito recente, que foi eu ter aceito o convite que a tua mãe me fez e que tu me fizeste para ir ao segundo fórum da Associação de Comunicação e Coaching. Eu tenho a certeza que essa decisão que eu tomei de ir, de abdicar do meu sábado de descanso para estar ali, foi uma decisão que me vai trazer frutos no futuro. As decisões que são significativas e que fazem, que nos mudam o rumo, são aquelas que exigem coragem. São aquelas que nos fazem sair da zona de conforto, são aquelas que nos levam para a frente, são aquelas que nos mostram o que é realmente importante. Se a gente tiver coragem de olhar para elas. Porque quantas vezes eu não sei, por exemplo, recebes um e-mail de uma empresa que está a fazer alguma contratação qualquer e tu não ligas, se calhar estava ali e tu até abres o e-mail e vês, e pensas, não, eu não tenho currículo para isto, mas a resposta àquele e-mail, decidir responder àquele e-mail pode ser uma mudança muito grande na tua vida, pode trazer uma mudança muito grande. Por exemplo, tu estavas a dizer que és uma pessoa muito idiota, que tens muitas ideias. A decisão de passar essas ideias para a prática é um ato de coragem. Pois é. É um ato de coragem. É verdade. E se tu podias ter as ideias e não fazer nada com elas, não é? Eu podia ter tido a ideia de todos estes livros, mas nunca passar para a prática. No entanto, isso exige coragem da nossa parte, exige determinação, exige que tu tenhas o arcabouço de lidar com tudo aquilo que vier depois de tomar a decisão.
E para quem ouve, vai ouvir esse episódio, quando as pessoas dizem que nós devemos descansar 8 horinhas, vou já dizer que quando estamos em fase de expansão, de crescimento, de desenvolvimento pessoal, ainda não alcançamos aquilo que queremos alcançar, e acho que quando alcançar vai ser pior. Sim. Mas pronto, vamos só pensar nesse processo. Vamos nessa assim fase cada de vez. crescimento. Sim. Eu comecei, não me arrependo de nada. Eu não tenho folgas há 5 anos. Pois, eu não tenho férias há Claro, 3. claro, também vejo um Netflix, também vejo um Ora, filme de vez em claro, quando. claro, então. Mas dizer assim, hoje estou de folga, vou usufruir da folga sem tocar num livro, numa folha, em algo para eu escrever uma frase. Não há. Eu sei. E as pessoas depois dizem, como é que tu consegues estar a trabalhar numa associação, dar formações, estar a trabalhar para a Ruta Doutor e fazer aquilo, porque tenho as minhas agendas extras. Exatamente. Tenho algumas agendas extras que vou desenvolvendo. Exatamente. Como é que consigo? Não tenho folgas. Exato. É simples. Durmo 5, 6 horas. É benéfico, não é? Não é. Mas é uma fase que precisa de mim. É uma fase em que eu tenho que dar o máximo de mim, porque sei que a seguir a tempestade vem o quê? A bonança, não é? Sim. Eu tenho os meus objetivos a curto, médio e longo prazo. E eu meti na cabeça que eu, aos 55 anos, comecei mais tarde, podia ter começado com 24, 25. Começaste na altura certa. Na altura certa. Eu meti na cabeça que aos 55 anos eu tenho que estar reformado. Exato. Claro, vou continuar a trabalhar. Sim, reformado sim. não tem que estar dependente de um ordenado. Exatamente. Entende? Sim, eu percebo. E eu meti na cabeça, e até lá tenho que batalhar. Exatamente. E uma coisa é certa, eu falo por experiência pessoal, quando começamos a parte financeira, a poupar, a investir, no início parece pouco. Mas ao longo do tempo vai crescendo. E depois a própria tecnologia financeira de acumulação, né, quando investimos, vai fazendo o seu trabalho de forma automática. Sim. Ou seja, o dinheiro que nós investimos vai gerando juros. Os juros são compostos. Exatamente. E depois vai crescendo. Sim. Ou seja, eu digo sempre essa frase, conheci uma pessoa que fez parte da board do Benfica, da direção do Benfica, e ele disse-me sempre, Eugênio, assim que chegares ao teu primeiro milhão, nunca mais paras. Exato. Aqui é igual. Ou seja, começamos no início, é difícil, mas quando chegamos a um ponto, aquilo já está numa bola de neve tão grande que já exatamente. só paramos por estupidez nossa ou por uma decisão nossa. Eu estou nessa fase ainda de expansão. Estou há 4 anos sem férias. O primeiro ano que estive sem férias foi o ano em que eu decidi fazer o curso de Marketing Digital. Foi um ano muito duro para mim. O curso foi um ano. As aulas eram à noite, os fins de semana eram passados a fazer trabalhos e eu saía de casa todos os dias às 7h30, às 7 para apanhar o comboio às 7h30 e chegava a casa todos os dias às 8 da noite. Tinha aulas das 9 às 11h30 online, felizmente foi online, e foi um ano muito duro. Eu terminei o curso com 20 valores. Uau, boa, parabéns. Obrigada. Foi um ano muito duro, mas eu terminei esse ano com o curso terminado, 20 valores, com o negócio paralelo àquele que eu estava a fazer, ou seja, eu trabalhava como técnica de unhas na altura. Comecei a desenvolver a minha página, o meu negócio de marketing digital online, e no ano a seguir, o meu objetivo era, no ano a seguir, em outubro do ano seguinte, estar a trabalhar só com marketing digital, e eu atingi esse objetivo. Se eu tive descanso? Não tive. No ano a seguir publiquei o primeiro livro. Se eu tive descanso? Não tive. Isso parece aquela conversa que eu tive com o Pedro. Pessoal, comecem a poupar dinheiro para investirem. Mas não é com 25 euros por mês que vamos lá chegar. Claro que não. Esqueçam. Claro que não. Isso é mesmo como diz, isso é bullshit mesmo. É como... Os 25 euros por mês é um método para a gente se habituar a poupar. Sim. Entendes? Sim. É uma questão de hábitos. Sim, de disciplina. Ganhamos a disciplina da poupança. Okay? Sim. Comecem por aqui. A consciência. Eu acho que é a consciência. Comecem com valores baixos. Não temos dinheiro, 10 euros por mês, 25 euros por mês, para chegarmos ao final do ano e dizermos assim, eu sou capaz. Porque sabes que isso se calhar tem um bocado a ver com quando tu queres mudar um hábito, seja o qual for, e esse é um deles, sem dúvida nenhuma. Quando tu queres mudar um hábito, tu tens que te programar
para essa mudança poder depois aparecer, poder ser visível do lado de fora também. Mas a coisa tem que acontecer primeiro cá dentro. Então, quando tu pensas assim, eu quero, por exemplo, começar a ler. E há muita gente que não lê. Eu contacto com muita gente que diz-me simplesmente que não gosta de ler. Se a pessoa colocar-se, se predispuser a todos os dias ler 2 páginas de um livro, é pouco? É. Mas a pessoa começa a criar um hábito. Ao fim de algum tempo, ela já não precisa de se lembrar que ela tem que ir ler. Naturalmente, a vontade vai surgir, porque o hábito já está instalado. Com a mudança de comportamento a nível financeiro, se calhar acontece a mesma coisa. Se a pessoa se predispuser, ok, todos os dias eu vou pôr €1 de parte, naturalmente o hábito vai estar instalado de tal forma eficaz que a pessoa, já ela própria, diz: olha, hoje não vou pôr 1, vou pôr 2. É isso mesmo. Hoje vou pôr 3. Mas é o hábito que a pessoa tem que se predispor, ela tem que mentalmente programar-se para mudar o hábito. Isso é muito simples, é como a analogia do exercício físico. Sim, é verdade. Vais ao ginásio, tal e qual. fazes 10 bíceps em cada braço. Tal e qual. Se fizeres isso durante um mês, 2, depois não vais fazer 10. Aquilo já é tão fácil que naturalmente... Exatamente. O teu corpo já te pede mais até. É isso exatamente. Mesmo. Ruth, uma decisão que tiveste que tomar e que mudou a tua vida? Olha, eu acho que foi mesmo a decisão de mudar de carreira. Ali a certa altura, isto aconteceu em 2017. Os meus pais faleceram os 2 em 2016. E a minha profissão até aquela altura, até há pouco tempo, eu trabalhava com a beleza. Eu fui cabeleireira, eu fui técnica de unhas, eu fui esteticista, eu fazia massagens, eu fiz tudo aquilo que havia para fazer, porque ainda ontem eu falava nisto lá no clube da Associação de Comunicação. Eu sou aquilo a que eu gosto de chamar uma alma inquieta. Eu não gosto de estar quieta ou de estar parada. Parece que tenho bichos carpinteiros. A minha mãe dizia que eu tinha bichos carpinteiros e o meu pai dizia que eu era uma idiota. Tinha grandes ideias. E depois da minha mãe morrer, parece, aquilo que eu senti em relação à profissão é que eu tinha cumprido com a minha função em relação à parte profissional, que parecia que de alguma forma estava ligada à parte feminina da minha família. As minhas tias foram cabeleireiras, a família mais próxima eram pessoas que estavam muito ligadas a esta profissão. E depois dela morrer, passado um tempo, eu tomei a consciência de que se calhar estaria na altura de fazer qualquer coisa diferente. E foi um processo difícil no sentido em que eu não sabia muito bem o que é que eu ia fazer depois. Porquê? Porque eu sou tão dinâmica e sinto que consigo fazer tanta coisa como, por exemplo, o meu pai ensinou-me a sentar azulejo. Era a profissão dele. E eu aprendi isso com ele. Eu sei fazer. Numa casa onde eu vivi, no muro que nós tínhamos, que ficava sempre verde por causa das chuvas e da umidade, eu pus azulejo no muro. Portanto, é uma coisa que eu sei fazer. Eu sei pintar casas, eu sei trocar coisas elétricas. Eu aprendi. Portanto, eu sou tão multifacetada em tantas coisas que, se eu me predispuser a fazer, eu vou aprender, portanto, eu vou conseguir fazer. Portanto, a dúvida existia. Ok, e vou fazer o quê? Vou deixar de ser cabeleireira? Vou deixar esta área? Vou fazer o quê? E fiz terapia na altura, porque fiz terapia vocacional com a Adelaide Galhofa. Porquê? Porque eu acredito que o nosso espírito, de alguma forma, tem determinadas componentes que nós não conhecemos verdadeiramente. E eu pensei, se alguém me pode dizer, sou eu própria, então eu vou olhar para dentro e vou tentar perceber o que é que eu tenho aqui dentro que pode ser trabalhado de forma a que eu possa exercer uma profissão diferente. E na altura, a Adelaide disse-me que a minha área era publicidade. Eu desatei-me a rir. Na altura aquilo não fez sentido nenhum para mim. Mas o que é certo é que a ideia ficou cá, a sementezinha ficou cá.
E quando veio o Covid, eu fui para casa, tive que fechar o meu estabelecimento. Eu na altura estava a trabalhar como técnica de unhas. Fui para casa e pensei, eu não posso depender de um sítio físico para ter uma remuneração, porque o que é que eu vou fazer agora à vida? Sem rendimento de lado nenhum, sem poder... O que é que eu vou fazer? Então, o que é que eu posso fazer de forma digital, à distância? Então surgiu o marketing digital e eu pensei, a Adelaide tinha razão, ela sabia. E portanto, sim, a decisão que eu tomei que mudou a minha vida foi essa, foi fazer o curso de marketing digital, porque foi aquilo que me permitiu mudar de carreira e ter tempo, porque eu ainda não tinha tido o tempo necessário para olhar para a parte da escrita. E no momento em que eu vou para casa para fazer o curso, termino o curso e começo a trabalhar em marketing digital, eu começo a olhar para a outra parte, para a parte da escrita. Começo a ter tempo para responder a notificações, para responder a mensagens, porque quando eu estava a trabalhar na área da beleza eu não tinha esse tempo, não conseguia, porque estava sempre com o trabalho. O trabalho era muito, muito na altura e era muito bom também. E eu tenho muitas saudades desse tempo por causa das pessoas com quem eu lidava. Eu tinha amigas, tinha clientes e colegas de trabalho que eu trago até hoje e que eram pessoas muito importantes para mim. Mas no momento em que eu vou para casa eu começo a ter uma outra percepção daquilo que está à minha volta e de facto essa foi sem dúvida a decisão que mudou a minha vida. E também agora podes usar as competências que traz do marketing digital para o livro. Sim. E é isso que eu faço na divulgação dos livros. Sim. Ruth, assim uma breve mensagem para os jovens. Uma mensagem que, imagina que a tua mensagem entrava agora na mente deles e impactava ali o presente e o futuro deles. Por que eu digo jovens? Pode ser para todas as pessoas. Acho que, não sei se essa nova geração que é mais vulnerável ou somos nós os mais vulneráveis. Sabes que essa questão da idade é uma questão muito, muito interessante porque é assim. A pessoa pode ter 50 anos e não ter maturidade emocional, ok? Então é um jovem, a nível emocional é um jovem. Talvez a mensagem que eu acho que poderá ressoar com qualquer pessoa é aprenda a dizer amo-te. Primeiro a ti, primeiro em frente ao espelho, é o mais importante. Nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Tu és a pessoa mais importante da tua vida. Ruth, obrigado por teres aceito o convite e por partilhares o teu conhecimento. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. E com quem vai ouvir. Por isso, convido-vos a conhecer a Ruth Coelho. Vou deixar os links na descrição e também a conhecer e a comprar o livro da Ruth no único lugar que importa. É um livro de autoconhecimento. Sim. É esse autoconhecimento. Que vale a pena pelos feedbacks todos que a Ruth tem recebido principalmente e que eu também tenho lido. Isso. Obrigado. Obrigada a Sartan também por nos ter recebido aqui. Sem dúvida. E a Nádia também, que acho que faz anos hoje, parabéns a ela. E ela também disse, eu disse que a convidada seria a Ruth, gosto tanto dela. Fica aqui o feedback da Nádia. Obrigada. Até breve. Se gostou deste episódio, considere partilhá-lo com amigos, familiares e colegas, que também possam conhecer as partilhas de experiência e conhecimento. A sua ajuda na divulgação do nosso trabalho é fundamental para alcançarmos mais pessoas e impactar positivamente as suas vidas. Encontramo-nos no próximo episódio. Até lá, continua a aprender, crescer e a prosperar.